mais um episódio do programa 011 News Entrevista. Eu sou Rose Rocha e hoje irei falar com o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e atual senador pela União Brasil do Paraná, Sérgio Moro. Senador, muito obrigada pela aceitação do convite, seja bem-vinda. Rose, muito obrigado, um prazer falar com vocês e estamos aí para esclarecer qualquer questão. Eu vou começar pelo assunto mais recente sobre a CPMI do 8 de janeiro. Eu queria saber qual a sua conclusão até agora e se o governo poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8. São duas situações distintas. As pessoas invadiram, algumas eram só manifestantes, mas parte delas invadiram e destruíram patrimônio público. Essas pessoas têm que ter a sua responsabilidade apurada e punidas. Claro, que proporcionalmente a sua responsabilidade, sem exageros. Agora, o que nós estamos vendo é que o governo poderia ter impedido os fatos, e ao contrário do que foi dito inicialmente, eu lembro aqui uma entrevista do Lula, acho que foi em 18 de fevereiro, o Lula disse, teve um apagão de inteligência. E o que a CPMI já descobriu? Ainda com muita dificuldade, porque a oposição é minoria na CPMI, que a BIM fez os comunicados, inclusive para vários órgãos do governo, inclusive para o ministro do Lula, o Gonçalves Dias, desde o dia 7, pelo menos, 6 na verdade, 6 de janeiro, informando que tinha risco de invasão e de destruição. E no fundo o governo não fez nada. Então o que a gente está querendo esclarecer, das duas uma, ou houve incompetência, ou houve uma falha deliberada. Porque não é possível que o governo, tendo recebido os avisos de inteligência, não tivesse ali se preparado, botasse a Força Nacional ali na esplanada dos ministérios. O batalhão da Guarda Presidencial também tinha 298 soldados de pronto emprego, em 30 minutos, a partir do momento da solicitação, estariam no Palácio do Planalto. Mesmo com os avisos, eles não foram requisitados pelo GSI para atuar naquela data. Mesmo assim, de qualquer forma, o que o senhor acha das prisões, como foram feitas? Olha, nós temos que, como eu disse, nós não podemos nos equivocar no sentido de que a omissão do governo justifica o vandalismo. Não. O vandalismo é inaceitável. Invadir, por exemplo, prédio do Supremo Tribunal Federal, destruir patrimônio, não é assim que as pessoas devem se manifestar, protestar. A gente pode até entender a insatisfação das pessoas, mas não, a violência nunca é um caminho. Então, o fato do governo ter se omitido, seja intencionalmente ou seja por pura incompetência, não justifica esses atos. Houve uma reação bastante dura, né, do Poder Judiciário, inclusive, da polícia. As prisões, várias delas foram revistas, hoje tem um número ainda expressivo, mas muito menor do que o início de pessoas presas. Me preocupa só, existe às vezes uma tentação de fazer dessas pessoas um exemplo. Mas assim, alguém que invadiu um prédio público ou até destruiu, é reprovável, pode pegar 30 anos de prisão por conta disso. Então a gente tem que tomar cuidado para evitar um exagero na responsabilização dessas pessoas, sem prejuízo de apurar as responsabilidades do governo. Sim, porque as prisões continuam. Nós tivemos o caso de uma cantora gospel. Sim, teve essa situação. Eu não sei, olha, a minha percepção é a seguinte, houve um momento de talvez emergência, uma sensação da parte de algumas autoridades que poderia ter um golpe e que o país estava em risco. E aí essas autoridades reagiram com a força da lei e talvez até com alguns atos que hoje nos parecem um pouco, né, diferentes do usual. Mas hoje a situação no Brasil é de absoluta normalidade, né? Ninguém imagina que vai ter um golpe ou coisa parecida. Então, o que eu tenho defendido, basicamente, aqui no Senado, é que vamos tentar buscar uma pacificação, vamos tentar sair daquela polarização que nos levou a essas situações extremas. E a melhor maneira para fazer isso é pacificar. Senador, o filho do Renan Calheiros, Renan Filho, o atual ministro dos Transportes, criticou o senhor e o Deltan Dallagnol numa entrevista recente. Ele disse o seguinte, abre aspas, meteram os pés pelas mãos ao entrar na política e estão saindo caçados. O senhor não foi caçado. O senhor teme que isso aconteça?
Eu nem fiquei sabendo nessa entrevista, na verdade. Tô informado agora. Olha, tem muita especulação e zum, a gente está focado no mandato no Senado. Estamos, inclusive, aprovando projetos relevantes, principalmente na área da segurança pública. Recentemente, aprovamos uma ampliação do Banco Nacional de DNA de Criminosos, que é um instrumento importante de investigação. Aprovamos também uma nova tipificação dos crimes de massacre. Então, as pessoas podem falar o que elas eventualmente quiserem, acho que é delicado falar isso. A gente respeita o Poder Judiciário, né? Mas estamos bem tranquilos em relação ao que fizemos durante a campanha. Em vista sobre esses comentários, a cassação do mandato do Deltan, a aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins, o senhor acha que está havendo uma caça aos agentes da lei, que isso continua no país? O governo Lula tem alimentado a polarização. Então, ao invés de buscar ali, vamos focar o que as pessoas interessam hoje, principalmente de economia. Eles querem melhorar a vida delas, natural, sentimento natural. Preocupação de segurança pública. Eu quero sair de casa sem ser assaltado, sem correr o risco de ser morto, mandar meu filho na escola com segurança. Então, esses são os focos das preocupações das pessoas normais, do cidadão normal. No entanto, o que a gente tem visto é o governo do PT alimentando essa polarização. O próprio Lula foi surpreendido numa entrevista lá no início do ano, dizendo que gostaria de MIF, né? Eu não vou usar a palavra aqui porque não é apropriado para quem vai assistir, uma palavra parecida com ferrar. Aí vejo que na esteira daquilo surgiu até a descoberta de um plano do PCC, uma organização criminosa, para me sequestrar, para me matar. Então as pessoas têm que tomar mais cuidado com essa responsabilidade nas palavras. E o próprio governo que foi eleito ano passado dizendo que temos que pacificar o país, infelizmente fica apostando nesse tipo de briga, nesse tipo de polarização. Isso é ruim, impede que a gente prossiga. Então, eu estou focado no meu mandato, né? Sou oposição ao governo, mas a minha oposição também, Rosa, é uma oposição racional. Se tiver projetos bons do governo, eu voto a favor. Votei a favor do arcabouço fiscal. Não que eu ache bom, mas acho que era melhor do que nada. Eu até usei brincando uma frase, melhor andar de calça curta do que andar pelado, né? Tem que ter um controle fiscal. Agora, não pode ser esse controle fiscal que infelizmente está se mostrando frouxo. A gente está vendo o crescimento do déficit. O senhor lembrou aí a questão que houve, que a Polícia Federal descobriu esse plano do PCC contra a sua vida. O senhor teme pela sua vida? Teme ser assassinado, já que o senhor é um símbolo até comparado ao que aconteceu na Itália? Olha, ninguém fica feliz de descobrir a existência de um plano daquela espécie. Isso gerou um abalo emocional, né, dentro inclusive da família, e a necessidade de tomar uma série de cautelas e cuidados. Mas também a gente não pode baixar a cabeça. O que a gente fez em relação a isso? Eu, como senador, apresentei um projeto logo em seguida, que o plano veio a público, né? A gente ficou sabendo do plano antes, por questão de proteção, mas quando ele veio a público e desmantelaram aquele grupo específico encarregado daquele atentado, eu apresentei um projeto aqui no Congresso, criminalizando o planejamento de ataques pelo crime organizado contra agentes da lei, dando um tratamento mais adequado. Aprovamos no Senado, está hoje na Câmara e essa é a nossa resposta. Se o crime organizado vem contra a gente vai reagir, não baixando a cabeça, vai endurecer contra ele. Falando nesse seu projeto, o senhor quer reaver também um outro projeto do Lazier Martins, e eu pergunto, quais as chances de voltar à prisão em segunda instância? No momento, não são boas, porque o momento político, né, para o governo Lula falar em combate à corrupção é um tabu. Acho que ninguém fica na sala quando fala isso. Então, não é algo que a gente possa discutir de uma maneira saudável no presente momento. Como o Senado vê isso? Mas esse é um tema recorrente e certamente ele vai voltar à agenda política cedo ou tarde. Imagino que vai levar algum tempo ainda. Mas não existe como você progredir, fazer um país progredir, seja institucionalmente, seja economicamente, se você não prega honestidade, se você não prega integridade. E eles não tem como dissociar isso do combate à corrupção. Porque a corrupção
é um produto do quê? De oportunidade e risco. Se você tem oportunidades, elas vão ser aproveitadas, principalmente se o risco for baixo. Então, a única maneira da gente combater efetivamente a corrupção e promover a integridade e honestidade no governo é a gente melhorar o nosso instrumento. E aí a prisão em segunda instância é essencial. O senhor foi ministro da Justiça e uma pergunta que o senhor deve ouvir demais. Se o senhor se arrependeu de ter vindo para o meio político. Mas não só isso. O que o senhor trouxe do Ministério da Justiça? O que o senhor... Acho que no meu Ministério da Justiça, a minha gestão, ela foi a mais rigorosa contra o crime organizado. Nós promovemos o isolamento de lideranças do PCC em presídios federais, aumentamos o confisco do patrimônio dos criminosos, nós temos os dados da época, isso cresceu exponencialmente, e esse isolamento era algo que precisava ter sido feito há muito tempo e ninguém tinha coragem de fazer, por isso até que a gente tem infelizmente, esses riscos hoje de retaliação. Nós retomamos o Banco Nacional de DNA de Criminosos. Hoje estamos mudando a lei para ampliá-lo, mas já havia lei, mas estava abandonado o banco. Nós incentivamos ali a coleta de DNA de criminosos. Isso possibilitou a resolução de diversos crimes graves, inclusive lá em Curitiba, um brutal assassinato de uma menina de 9 anos em 2008, que acabou sendo resolvido só em 2019. E o que a gente viu também por uma mudança de discurso da política pública, em contraste com o que tinha nos anos anteriores, aquela visão equivocada de que o criminoso é um coitadinho. Não, um criminoso é um criminoso. E pobreza não está associada ao crime, tanto que nós temos crime de colarinho branco. Tem que combater o crime, até porque a população mais vulnerável ao crime normalmente é a mais pobre. Nós tivemos uma queda substancial dos indicadores criminais naquele ano 2019 em comparação com 2018. Víamos uma escalada crescente, 2018 para 2019 caíram assassinatos, que é o principal indicador, 22%. Outros crimes caíram também consideravelmente. Desde então tem havido outras quedas menores, de mais ou menos 1% ao ano, desde 2019, e agora infelizmente eu temo que haja uma elevação por conta dos desacertos da segurança pública do governo. Essa percepção que as pessoas têm tido mesmo. Acho que as pessoas estão com uma percepção do governo que é real, que é um governo que é descontrolado, não consegue controlar os gastos públicos, não consegue controlar o discurso. A política, a diplomacia presencial que tanto falavam está sendo um desastre, porque o mundo está percebendo que o Lula está cultivando ditadores. O senhor acha que essa forma autoritária com que esse governo tem agido, até como vingança contra a sociedade, contra agentes da lei, seja até uma forma de camuflar essa parte da economia, esse desgoverno? Eu acho que distrai, sim. Pode ser um fator e acaba alimentando a militância política, aquele lado mais extremado do PT. Agora, faça-se justiça, tá? Aqui no Senado, mesmo no Congresso, a gente vê muita gente qualificada, parlamentares, do PT, inclusive, que fazem um bom trabalho, que não tem esse radicalismo. Agora, muitas vezes, a minha impressão é que o governo federal segue algumas dessas pautas e alguns desses discursos como um mecanismo de distração de um quadro geral mais negativo. Nós sabemos que o Senado realmente é mais ligado aos estados, mas aos olhos da sociedade, a Câmara tem estado mais próxima do cidadão. Por que o senhor acha que as pessoas veem o Senado dessa forma? Será por esse silêncio em relação ao que o STF tem feito? E qual a sua avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Olha, o presidente do Senado tem colocado alguns projetos, inclusive meus, dando andamento a ele. Eu até falei na época para ele, quando foi da eleição, não votei nele, para o presidente do Senado, mas não por uma questão pessoal, porque eu sou oposição e o senador Rogério Marinho se coloca mais na oposição do que o senador Rodrigo Pacheco. Mas o senador Rodrigo Pacheco tem tocado bem a pauta da casa e dado atenção a alguns projetos. Ele tem uma postura de certa independência, então ele está mais alinhado ao governo, evidentemente, do que a oposição, mas do outro lado também ele não é exatamente o governo, então isso é positivo.
A questão da percepção é que nós temos que ser realistas. Hoje a oposição no Congresso ela é minoria. Então, para aqueles que não gostam do governo Lula, e foram muitas pessoas no segundo turno que foram derrotadas no voto, não é? Há uma certa insatisfação, uma percepção de insatisfação, porque o tamanho da oposição não reflete o tamanho dessa população que foi vencida no segundo turno. Agora, o que eu diria para essas pessoas? A oposição vai crescer. Isso é natural. Vai haver um crescimento da oposição, nós temos que ter um pouco de paciência. E no espaço político que nós podemos atuar, nós estamos conseguindo pequenas ali vitórias. Eu coloquei aqui, por exemplo, a própria questão desses projetos na segurança pública. Não é exatamente, não são projetos do governo, mas são projetos positivos. Nós estamos conseguindo aprovar. Nós estamos também nos posicionando contra aqui aumento de tributos, aumento de impostos, tá? Mesmo o governo querendo aumentar esses impostos. E algumas dessas pautas, mesmo com a oposição na minoria, vão ser bem-sucedidas. A direita tem atacado muito o PL das fake news, PL 2630. O senhor tem algumas reservas, né? Não é de todo. Tem muitas reservas, na verdade, né? Isso me lembra aquele filme Em Nome da Rosa, sabe? Aquele do Humberto Eco, baseado no livro, em que conta a história do mosteiro, e os monges descobriram escritos lá de Aristóteles, da antiguidade, e começam a cair envenenados, mortos, porque aquilo não podia se disseminar, aquela informação. Então o PL das fake news é mais ou menos isso, é censura. Controlar as redes sociais, porque o governo não consegue, ele consegue, de certa maneira, influenciar mais a imprensa, né? Por N motivos. Para as redes sociais isso é mais difícil de controlar, então ele quer colocar mecanismos de censura. Claro que ninguém defende apologia à violência, ninguém defende ameaça, e eu também sou contra ofensas de baixo calão, seja na internet ou em qualquer outro local. Agora, o direito de crítica tem que ser preservado, inclusive de crítica à veemência às autoridades. E quando o governo apresenta esse projeto e começa a colocar, olha, quem vai controlar é um órgão que a gente não sabe qual, mas a gente vai discutir depois, ou vai ser um órgão vinculado ao executivo, a composição a gente resolve depois, não dá. Eu não quero autorizar um órgão do executivo a controlar o que as pessoas podem postar ou o que as pessoas podem encontrar na internet. Não pode ser assim. Isso é um risco enorme de censura. Isso seria válido mesmo que fosse outro governo. Mas quando é o governo Lula, um Lula que se enamora de ditadores como Maduro, de Ortega, e se aproxima e condena as democracias ocidentais, né, inclusive espalhando fake news, como a história lá da Ucrânia, responsável pela guerra, segundo a visão do Lula, a gente não pode aceitar. Mas mesmo que fosse um governo correto, entendeu? Mesmo que fosse um governo razoável, o fato é que a gente não pode deixar a liberdade de expressão e a liberdade de informação nas mãos de uma autoridade do Poder Executivo. Minha última pergunta, nós tivemos agora essa questão do porte de armas polêmico. Qual é o seu posicionamento sobre isso? E qual a pauta mais importante da segurança no momento? A pauta mais importante da segurança, tem muita coisa errada, né? Dentro da segurança pública. A visão do Ministério da Justiça hoje de novo, aquela visão de que o policial é ruim, é um vilão, tem que controlar a letalidade policial, que é correto, tem que controlar a letalidade policial. Mas isso não pode ser o mote principal da segurança pública, porque afinal nós temos crime organizado, afinal nós temos um tráfico de drogas que se espalha. Uma grande preocupação que a gente tem é inclusive em relação a essa descriminalização das drogas, do tráfico de drogas. Eu acho que o local próprio para discutir esses temas tem que ser o Congresso, né, e não propriamente ali o Judiciário. E tem que tomar muito cuidado como trata desse tema para evitar uma facilitação do tráfico de drogas, ainda que com a ideia de preservar o usuário. O usuário realmente não tem que ser preso, né? A lei atual já prevê isso, ele é condenado criminalmente, mas ele não sofre a sanção privativa de liberdade. Agora, a descriminalização é um passo largo e, a meu ver, tem que ser tomado pelo Congresso, se for o caso, discutido no
no Congresso. O senhor tocou nesse assunto. O senhor acha que o STF tem extrapolado nas questões que eles têm resolvido, tem interferido em pautas da economia, no legislativo, no executivo? Nós precisamos ter uma discussão saudável, né, com o STF, com os ministros. Eu sou contra essas ofensas, às vezes até que podem até desbordar para uma situação de violência. Isso é totalmente reprovável, não tem como a gente aceitar. É importante, no entanto, que a gente volte a ter um diálogo mais saudável e possa até discutir temas como, por exemplo, reforma do judiciário, né? Existe uma insatisfação das pessoas ainda contra a morosidade da justiça, demandas que muitas vezes nós gostaríamos que fossem resolvidas como a diminuição da impunidade, a gente não vê isso avançar dentro da pauta judiciária. O que a gente tem tentado, entanto, vou dizer, aquela, como eu disse, pacificação, não tratar esses temas com o fígado, nem tratar pensando que a gente está dentro de um mundo que tem vilão de desenho animado, porque eles não existem. Nós temos que voltar a ser uma democracia e que a gente possa discutir esses temas de maneira aberta, razoável e saudável. Ok, muito obrigada, senador Moro. Agradeço demais por ter participado do 011 News Entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia e até a próxima. Obrigado mais uma vez. E um abraço aí para quem vai nos assistir.